Luiz Felipe Nunes está aqui para contar uma história que tem chamado muito a atenção, especialmente aqui em São Paulo, uma nova prática, um novo tipo de comércio, porque pode-se falar que estão pagando para ter o escaneamento, existe essa palavra, escaneamento da retina das pessoas, da íris das pessoas. As pessoas estão escaneando e estão recebendo por isso. Conta essa história direito, Luiz Felipe. Muito bom dia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. De fato, um comércio. As pessoas chegam em um lugar, aqui em São Paulo já são mais de 10 pontos e se proliferando de maneira muito rápida essas lojas. Chegam nessas lojas, são atendidas e fazem um escaneamento da própria íris, fica no olho a parte da íris. Depois recebem dinheiro para isso em criptomoedas, que são aquelas moedas digitais. Essa íris, essas suas informações vão para um aplicativo, você recebe um QR Code dentro desse aplicativo, onde estão as criptomoedas que você vai receber, e a empresa diz que apaga depois as informações que a empresa coletou. O que acontece e o que justifica essas empresas, porque são duas aqui no Brasil que atuam, uma delas a Word e a outra a Tools for Humanity, é que elas estão fazendo um projeto para se certificar de que todo mundo que está utilizando a internet é de fato humano. Porque um problema que eles estão registrando é que a maior parte das contas de redes sociais hoje já é utilizada por robô, já é utilizada por robôs. Então são contas falsas, muitas delas propagando notícias falsas, inclusive, Silvânia. Esse projeto, ele justifica também que ele faz parte de um sistema para que as pessoas tenham mais privacidade dentro da internet, mas ele vem causando uma polêmica justamente pela questão da privacidade. Na Espanha e em Portugal, por exemplo, esse projeto já foi suspenso porque as autoridades consideram que ele quebra as medidas de proteção de dados dentro dos países europeus. Aqui no Brasil, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, já entrou na questão no final do ano passado e abriu um processo para fiscalizar esse projeto e diz que está analisando documentos que a empresa já enviou para a ANPD. Esses dados biométricos aqui no Brasil são considerados como sensíveis porque eles são dados de saúde. Então, eles precisam de um tratamento mais severo, as empresas não podem fazer o que elas quiserem com esses dados, mas a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil diz que esses dados podem ser coletados com o consentimento das outras pessoas. Então, se você chegou lá, foi informado de que essas empresas estão coletando a sua íris e você recebeu um pagamento para isso, tem uma brecha na lei aqui do Brasil, Silvânia, mas tem especialistas, o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia, ele diz que é preciso ter cuidado com isso, porque um vazamento de dados dessa empresa pode colocar em risco, sim, as suas informações sensíveis. Seria uma forma digital de fazer uma identificação em qualquer lugar. Então, a pessoa poderia, por exemplo, chegar numa loja, ao invés de preencher um cadastro, ela faria essa leitura da íris e já estaria automaticamente identificada. Mas, em última instância, a pessoa está fazendo o cadastro da sua íris, está assinando um termo de uso de concessão disso, em troca ali de uma criptomoeda que tem um valor por volta de R$470, mas se essa empresa sofrer um vazamento de dados, se ela mudar sua política no futuro, enfim, a pessoa ela já fez um aceite, então é preocupante sim. É claro que essa questão de proteção de dados a gente pode ver em outros lugares, porque, por exemplo, o estádio do Palmeiras, ele utiliza a biometria para você entrar. Até prédios comerciais, talvez o prédio do nosso ouvinte tenha aquela verificação de biometria, o reconhecimento facial. Então, os nossos dados já estão em todos os lugares. A questão é realmente seguir essa dica do especialista Arthur Igreja, porque um vazamento de dados pode colocar em risco esses dados que são sensíveis para fazer o reconhecimento de cada uma dessas pessoas que cederam esses dados. Já há informações de que há mais de 40 postos em São Paulo, viu, Pedro Campos, desses pontos comerciais, né? O dono dessa empresa, que é o WorldCoin, é o dono da ChatGPT. O Como é que fala? ChatGPT, eles criaram várias empresas. A justificativa dessas empresas, tem a Word, tem a Tools for Humanity, eles dizem que criaram várias empresas para descentralizar o poder. Então, garantindo assim, segundo eles, que os seus dados estão privados, estão seguros e que ninguém vai conseguir ter acesso, uma única pessoa não vai conseguir ter acesso. Mas um dos criadores dessa Word é justamente Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, que também tem informações de milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Para quem não sabe, a íris também é única para cada indivíduo, assim como a digital. Então, por isso, esse serviço. Agora, o que me causa também muito estranhamento é se pagar para isso,
a pessoa. E claro que tem se formado muitas filas nesses pontos comerciais de famílias inteiras. Né? A criança também está indo fazer, pode fazer qualquer um. Sim, não tem Desde uma que vá restrição nessas acredito, lojas. com um responsável, né? Um maior de idade. Exatamente. E o que eles falam? Me parece que os atendentes desses pontos não têm muita informação. As pessoas chegam lá, o que elas recebem de informação de quanto vale uma íris? Esses pontos, eles não são muito bem treinados, não tem um sistema único. Então, cada ponto, existem relatos de pessoas que em cada um desses pontos recebeu informações diferentes. Muitas dessas lojas, inclusive, não tem uma informação. A pessoa só descobriu pela internet que existe essa venda de íris, conseguiu achar o lugar, chega lá, coloca o olho numa câmera e fala, e aí, cadê meu dinheiro? E aí é instruído de que é uma plataforma, de ter que baixar um aplicativo. Então, as instruções, elas ainda são escassas. Tem esse processo de fiscalização da ANPD para, pelo menos, essas pessoas serem instruídas. Porque entra naquela questão do consenso, né, Silvânia? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados só afirma que você precisa consentir em passar esses dados. Mas o quanto você está consentindo sem saber todas as informações, sem saber para que essa empresa vai utilizar, sem saber que essa empresa justifica que apaga os seus dados biométricos depois, porque a Word e a Tools for Humanity afirmam que utilizam esses dados para criar um passaporte digital, para que todas as pessoas tenham um RG, digamos assim, na internet e confirmem que são de fato humanos. Mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, se essa empresa pode ter um vazamento de dados, se não. Então, essa questão, principalmente do consentimento na hora de vender essas informações, ainda é muito nebulosa aqui no Brasil. Eu tenho... não recebe em dinheiro, né? Recebe em Bitcoin e depois troca, é isso? É uma criptomoeda, assim como a Bitcoin é uma criptomoeda, existem milhares de moedas digitais. Essa empresa criou uma moeda própria, o que seria uma Bitcoin dessa empresa, e quando você entra no aplicativo, você tem acesso a ela. Dá para fazer uma transferência e dá para pegar posteriormente esse saldo em reais. A empresa diz que essa moeda deve se valorizar no futuro, assim como várias moedas digitais, então as pessoas não são incentivadas a trocar por reais, mas é possível. Tem uma cotação lá baseada no dólar, então se uma moeda dessa estiver valendo $1, por exemplo, a cada moeda que você trocar, você tem R$6. Você imagina, né, Pedro? Do jeito que as pessoas precisam de dinheiro, principalmente nesse começo de ano, né? Esse tipo de coisa, vai lá, forma fila mesmo. Quem já viu muita coisa na vida, sem querer fazer trocadilho aí, desconfia, né, de uma situação como essa. Luiz Felipe Nunes está em cima da história aí. Se tiver novidades, ele volta aqui no Pulo do Gato nos próximos dias para contar. Certo, Luiz? Certíssimo, Pedro. Obrigada. Valeu, Luizão. 6h34, jogo disputadíssimo.